a todas. Agradeço ao convite, agradeço a Patrícia Temski, ao Milton pelo convite, ao CEDEM, da Faculdade de Medicina da USP, estão coordenando esse curso, o convite para vir compartilhar com vocês esse momento para pensarmos, refletirmos acerca das práticas e da educação interprofissional em saúde. Vou botar então, é um prazer enorme estar aqui. Eu vou apresentando, mas a Clarice está aqui, como a Patrícia explicou, apoiando. E se vocês tiverem perguntas, alguma dúvida, quiserem em algum momento interromper, se necessário, podem até interromper. Eu acho o fio da meada de novo. Podem ficar tranquilos. Se não, deixamos as perguntas para o final. Mas, enfim, vocês vão avaliando. Se tiver alguma dúvida importante, podem me interromper. Deixa eu ver aqui como é que eu vou para frente. Um momentinho. E aqui eu vou assim. Tá. Bom, gente, então, a primeira coisa, nós vamos falar, depois nós vamos entendendo melhor, mas eu suponho que vocês já devem, enfim, ter isso um pouco em mente, senão vamos discutir hoje. A temática da educação interprofissional, ela ganha muito destaque a partir do ano 2000, é uma abordagem que já vem sendo discutida mais fortemente desde os anos 80, tem uma publicação importante da Organização Mundial da Saúde, em 88. Antes disso, já havia discussões, mas a partir do ano 2000, ela ganha, e da década 2000, aí nas últimas 2 décadas, ganha bastante destaque. E, sobretudo, porque há uma forte mudança da concepção do que nós entendemos como saúde, no sentido de uma concepção ampla das múltiplas dimensões que devem ser contempladas quando se fala em saúde. E antes disso, eu queria destacar uma coisa, que é pensar a educação e a prática junto. Isso é uma coisa que eu gostaria muito que a gente deixasse, enfim, que ficasse claro que não dá para pensar em educação interprofissional se a gente não pensar na prática interprofissional. Isso exatamente pelas mudanças que vêm ocorrendo no campo da saúde, especialmente a compreensão e a concepção que se tem do que é saúde, do que é doença, a complexidade crescente, então, da atenção à saúde, dos sistemas de saúde, né? Para nós, no Brasil, a experiência de construção do Sistema Único de Saúde, que é muito importante. Outro elemento do cenário, enfim, que fala a favor da tendência crescente de prática interprofissional e educação interprofissional é a mudança marcante do perfil demográfico, do perfil epidemiológico e alimentar da população, que vem acarretando uma série de mudanças, especialmente no sentido de crescente população, né, do envelhecimento e das condições crônicas, e a questão da segurança do paciente e da qualidade da atenção. Então, é nesse cenário que a gente vai então, discutir esse assunto. Por que a partir do ano 2000 esse começa a ser um tema importante? Tem uma publicação, foi feita uma publicação pelo Instituto de Medicina, né, norte-americano, dos Estados Unidos, que é To Err is Human, né? Building a Safer Health System. Essa é uma publicação muito importante, está longe, já faz 20 anos, mas ela é muito importante porque ela traz a dramática situação dos erros profissionais. No campo da saúde, há um número elevadíssimo de erros que os profissionais cometem. A tendência superficial é, bom, o profissional errou, e, na verdade, é mais complexo do que isso. É o sistema que erra, não são as pessoas. As pessoas profissionais de saúde tentam fazer o melhor. Acho que somos aqui todos provavelmente ligados à saúde, educação. Os profissionais de saúde tentam fazer o melhor, mas há um número de erros muito grande. Esse relatório é um livro que chama atenção para isso. Na época, contabilizava em torno de 98 mil registros eu acho que é um óbito, 98 mil óbitos nos Estados Unidos,
que foi para 210, acho que em 2013, tem uma publicação da Johns Hopkins 2016, vai para 250, e atualmente em torno de 440 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos por causa de erros dos profissionais de saúde. E no Brasil a mesma coisa, nós também temos atualmente em torno desse número de 400 mil, embora no Brasil a população seja bem menor. E com isso, então, entra em cena a discussão, retoma-se mais fortemente a discussão da necessidade de trabalho em equipe. Né? Há uma série de evidências de que os profissionais que conseguem trabalhar mais integrados, eles cometem menos erros. Alô? Ok? Tá dando para acompanhar bem? E, bom, isso vai, então, sendo discutido. Em 2010, tem uma outra publicação importante, aqui agora da Organização Mundial da Saúde, o Framework for Action on Interprofessional Education and Collaborative Practice. Essa publicação de 2010 da OMS também é uma publicação que tem um impacto, porque é uma proposta da Organização Mundial da Saúde, propõe, então, conclama todos os 195 países, 190 países que estão afiliados à OMS, a estar atento à necessidade de promover prática interprofissional colaborativa e educação interprofissional. Não tem como fazer, não tem como mudar as práticas se nós não mudarmos a educação e a formação dos profissionais. E não há como mudar a formação dos profissionais se nós não mudarmos a prática. Isso não é um trocadilho, não é um jogo de palavras. Realmente isso tem que ser feito de forma articulada. Né? E então esse é o cenário, né, que chama a atenção para essa temática. Um site da OMS, enfim, nessa semana eu consultei, existe lá, então, a OMS adota essa discussão da segurança do paciente muito fortemente e tem uma estimativa de que ocorrem no mundo em torno de 134 milhões de eventos adversos ao ano, acarretando em torno de 2 milhões e 600 mil mortes por ano. Então, 2 milhões e 600 mil pessoas morrem por ano por causa desses erros dos profissionais de saúde, que, como eu disse, não é irresponsabilidade dos profissionais, são erros de como está organizado o trabalho e de formação e de educação permanente, continuada, enfim, há uma infinidade de elementos. O que nós vamos destacar hoje é a necessidade do trabalho colaborativo e da educação também colaborativa, enfim, que estimule isso. Então, isso que eu acabei de dizer, que vem sendo, então, trabalhado mais intensamente. Aqui tem uma publicação importante também de 2010, da revista Lancet, que faz um debate, reúne um conjunto de especialistas sobre o tema e faz um debate sobre a formação dos profissionais de saúde para o século XXI. E um dos elementos que compõem, então, as estratégias é justamente a educação interprofissional, a formação para o trabalho em equipe. Então, o que está no centro são as necessidades de saúde dos pacientes, usuários, população, e temos de um lado a formação e do outro lado as práticas de atenção à saúde, e isso tem que dialogar justamente em torno das necessidades dos pacientes. Então, isso é uma ideia forte que a gente, enfim, eu gostaria que ficasse, que a gente, se for o caso, podemos discutir mais em profundidade. Um elemento importante aqui nesse debate da educação interprofissional e das práticas interprofissionais é a imprecisão dos termos. Isso aqui só uma passagem rápida. Para quem estuda, não é o caso de vocês, a gente está aqui fazendo uma discussão num curso, né, de formação sobre educação na saúde, mas para quem estuda o tema ou se dedica mais atentamente, é impressionante a imprecisão dos termos. E a imprecisão dos termos na literatura, né? A literatura é vasta, em inglês há uma literatura muito vasta sobre esse tema, tanto da educação interprofissional como das práticas, é porque não há um consenso. Nós ainda não conseguimos construir um consenso, quais são os elementos chaves, de fato, que têm que estar presentes para ser educação interprofissional. Quais são os elementos chaves que devem estar presentes para serem equipes interprofissionais, né?
E há também uma confusão muito grande com a interdisciplinaridade, né? Então, no cotidiano, não importam essas confusões, não importam minimamente. Mas, para pensar um pouquinho mais em profundidade, elas importam, porque a interdisciplinaridade é extremamente importante, ela diz respeito à integração das áreas de conhecimento, das disciplinas. E então nós podemos ter cursos de cada uma das áreas dentro do paradigma da formação uniprofissional, que tem abordagens interdisciplinares, onde as áreas especializadas dentro da enfermagem, dentro da medicina, dentro da farmácia e tal, elas se integram mais numa formação uniprofissional. E que é um grande paradigma, né? A formação dos profissionais de saúde é quase que se pode dizer estritamente uniprofissional. Os estudantes das diferentes áreas têm poucas oportunidades de aprendizado interconjunto. E esse é o elemento-chave, então, da educação interprofissional, tendo em vista uma prática que seja interprofissional. E a prática interprofissional é aquela que vai buscar, então, uma integração e uma interação maior entre as profissões das diferentes áreas, entre as práticas profissionais. Mas isso é só para a gente situar que nós ainda temos um caminho longo. Há, inclusive, uma confusão de termos, mas isso chamando a atenção para isso. Eu vou fazer, embora o tema seja educação interprofissional, como eu estou partindo dessa premissa de que a gente precisa mudar a formação para mudar as práticas, e precisamos mudar as práticas para mudar a formação, e, portanto, estamos fazendo isso simultaneamente. O debate está em curso há muito tempo, está ampliando essa discussão, estamos fazendo isso de forma integrada à medida do possível. Então, eu vou falar inicialmente das práticas, para depois, tendo clara essa necessidade dos estudantes terem experiências de aprendizado compartilhadas, a gente falar um pouco mais especificamente da educação interprofissional. Então, trabalho em equipe é um elemento que está em discussão mais fortemente desde os anos 60 e 70, eu acho que ele está mais presente no nosso cotidiano, dos serviços de saúde. Eu tenho práticas e experiência de ensino e pesquisa nesse tema há bastante tempo. Eu nunca encontrei ninguém que fizesse um depoimento contra, todo mundo é a favor, né? Só que é muito difícil ter, de fato, um trabalho das equipes integrado e colaborativo. Nós temos, em geral, equipes muito fragmentadas. Aliás, uma coisa interessante daquele resgate que eu fiz lá do livro, né, de To Err is Human, e das publicações, uma publicação que veio na sequência também do Instituto de Medicina, que é o Crossing Quality Chasm, que é o desafio de transpor esse grande abismo entre as diferentes áreas e a qualidade, né? Transpor o abismo da qualidade, na verdade, para melhorar a atenção à saúde. O quanto esse debate foi depois se inspirar nas experiências da aviação. É impressionante, porque os aviões, quando caem, há uma investigação muito em profundidade das causas dos erros. E uma das coisas que foi detectada é que uma das causas era justo as relações muito hierárquicas entre o piloto e os comissários e a falta de comunicação. E isso foi identificado como um dos elementos fundamentais dos grandes acidentes aéreos. E isso realmente mudou. E é impressionante quando a gente viaja, hoje a gente percebe relações muito mais horizontais nos aviões. Bom, então, esse é um elemento importante, né? Agora, nós na saúde, lógico, a complexidade da saúde é outra, porque nós no Brasil temos que pensar na saúde para 210 milhões de habitantes, a complexidade dos elementos, das necessidades, lógico, o campo da saúde é outro. Eu só lembrei que há experiências também dessa questão do trabalho colaborativo fora da saúde, onde, inclusive, a própria saúde foi se inspirar para discutir.
Então, a questão do trabalho em equipe, ela vem sendo buscada há muito tempo e todo mundo está, de certa forma, de acordo, mas é difícil a prática no cotidiano dos serviços, né? De fato, integrada e colaborativa. Nós estamos num momento ótimo para discutir isso, porque estamos em plena pandemia do Covid-19 e uma das coisas que tem chamado a atenção são as condições de trabalho, as dificuldades que os profissionais de saúde vêm enfrentando para enfrentar essa pandemia, como eles são fundamentais, né? E o quanto eles precisam trabalhar juntos de forma colaborativa. Então, é até um momento muito especial para a gente pensar esse tema. E quando a gente fala em trabalho em equipe, né, e a educação interprofissional, né, ela justo é uma formação, ela não vai tomar conta da formação inteira, a formação continua tendo centrada na especialidade, ela continua, a maior parte da carga horária, tudo estará no uniprofissional. Os médicos continuarão aprendendo a ser médicos, as enfermeiras continuarão aprendendo a ser enfermeiras, os farmacêuticos idem. Só que é importante que existam elementos que, ao mesmo tempo que permita a formação em cada uma das áreas com a sua expertise, permita desenvolver competência para trabalhar de forma colaborativa, para trabalhar em equipe, para trabalhar de forma integrada, para reconhecer como isso é importante para a qualidade da atenção à saúde. A qualidade da atenção à saúde não é a somatória do que cada um faz. Então, esse é a questão central da educação interprofissional, é isso, é formar os profissionais, cada um com a sua expertise, cada um com as suas especialidades, mas com competências, com habilidades, com experiência para reconhecer que é preciso trabalhar de forma integrada, reconhecer o que o outro faz, integrar isso no trabalho que cada um de nós desenvolve. Por isso que a gente está insistindo, né, a prática e a educação, de fato, elas têm que estar conversando o tempo todo. E, então, a educação interprofissional, ela vai desenvolver competências, vai trazer elementos para que os estudantes, desde o início da formação, né, aquela formação inicial, lá da graduação, eles incorporem esses elementos e desenvolvam habilidades e competências para trabalhar em equipe, mas não em equipes fragmentadas, onde cada um continua fazendo a sua parte, mas equipes onde exista o reconhecimento da interdependência das ações. O que cada uma dos profissionais fará é interdependente com a ação do outro profissional. A fisioterapeuta, quando faz um exercício respiratório, essa atividade dela está interligada e é interdependente à atividade que o médico desenvolveu. A avaliação que o médico faz, a prescrição que ele faz, a recomendação, isso é interdependência. A interdependência a gente quer construir o reconhecimento da interdependência, mas ela existe, ela está dada. Nós é que achamos que não, nós achamos que cada um faz o seu pedaço. E nós, em geral, somos formados para isso. Nós somos formados para ter ética profissional e muita responsabilidade no que diz respeito ao nosso trabalho, à nossa expertise. E o resto, isso não é comigo. Só que para o paciente ser bem atendido e ter as suas necessidades reconhecidas e atendidas, é preciso que eu reconheça também o que há de articulação entre o que cada um faz. Então, é isso, quer dizer, reconhecer. Então, a educação interprofissional deve ser uma formação que ajude os estudantes a reconhecer que há interdependência entre as ações que todos desenvolvem. É fundamental uma comunicação efetiva. Então, a comunicação não é assim por acaso e fecha a porta, pedir um hemograma. Ok, pedir um hemograma já é suficiente, o profissional de enfermagem vai entender, mas às vezes não é suficiente para que o profissional de enfermagem coloque isso como prioridade e, de fato, vá lá olhar e não deixe passar e dê continuidade ao que está fazendo, enfim. Então, a comunicação efetiva, eu estou definindo aqui, para mim, comunicação efetiva e a literatura sobre educação interprofissional e práticas interprofissionais tem trabalhado com a ideia de que é uma comunicação dos profissionais de saúde orientada para as necessidades do paciente e buscando algum consenso ali, algum entendimento entre os profissionais, né?
Então, não é conversar a todo momento, mas é reconhecer que em alguns momentos centrais, fulcrais, é preciso parar e conversar 2, 3 minutos. E, aliás, tem uma revisão de literatura muito interessante, um artigo muito interessante sobre esse tema, que o resultado mais importante é que as práticas interprofissionais decorrem, sobretudo, da comunicação frequente e informal entre os profissionais. Então, a conversa no corredor rápida é a conversa que resolve, às vezes, mais do que a conversa das reuniões, embora as reuniões sejam necessárias. Então, isso, interdependência, comunicação efetiva, clareza de papéis, isso é uma coisa que tem se insistido. É preciso que com a educação interprofissional, os estudantes se sintam motivados a ter, então, uma experiência assim, do que faz o colega. Eu, então, ensino alunos de enfermagem. Os alunos de enfermagem precisam conhecer o que faz o aluno da fisioterapia. Como é o cuidado que a fisioterapeuta faz? Como é que ela olha o paciente, ela avalia, como eu avalio? A mesma coisa para o médico, o colega, o estudante de medicina, ele faz como a avaliação do paciente. E eu faço de que jeito a avaliação do paciente? O que ele vê, o que eu vejo. Então, a questão aqui da clareza do que o outro profissional faz, construir objetivos comuns, compartilhar uma certa identidade de equipe, de responsabilidade e foco no paciente. Bom, então veja que não é só reunir todo mundo numa mesma unidade atendendo os mesmos pacientes. Isso automaticamente não faz com que uma equipe se integre e seja colaborativa. Aí tem uma outra discussão que vem muito intensamente, então, desde os anos 2000, que é assim, também não basta ter boas equipes. Por isso se fala bastante em prática colaborativa. É preciso que a colaboração esteja nas equipes, mas, ao mesmo tempo, é preciso que haja colaboração entre diferentes equipes, colaboração entre diferentes serviços em rede. Então, o tema do trabalho em equipe, ele vem atualmente muito associado à ideia da prática interprofissional colaborativa, ou prática colaborativa interprofissional, porque a colaboração, ela é um elemento importante, tem que estar dentro das equipes, mas tem que estar para além das equipes. E o trabalho em equipe, aqui ele continua sendo o nível mais profundo de trabalho interprofissional. É como se as equipes fossem a unidade de produção, quer dizer, quem produz o cuidado, a célula básica ali que produz o cuidado, não é o profissional isoladamente, mas é o profissional compondo um grupo de trabalho, uma equipe de trabalho. E é por isso que as equipes têm que ter uma intensa interdependência, o reconhecimento do trabalho do outro, objetivos comuns, todas essas características mais fortes e intensas, porque as equipes, elas são esse grupo de trabalho que tem a responsabilidade primeira e maior por um certo número de pacientes. A colaboração, então, ela aparece junto com a discussão de equipe, e tem uma definição que eu tenho usado bastante, embora o artigo da Damura é uma professora da Universidade de Montreal, que estuda bastante o assunto, e ela tem um artigo de 2008, uma publicação de uma pesquisa grande que foi feita no Canadá, em que ela, então, caracteriza a colaboração interprofissional como a situação onde profissionais de diferentes áreas querem trabalhar juntos. Então, aqui tem um elemento importante, porque não é mandatário. A gente não pode fazer um decreto que obrigue as pessoas a trabalhar juntas. As pessoas querem trabalhar juntas. E por que elas querem trabalhar juntas? Porque elas percebem que, fazendo junto e de forma integrada, isso promove uma melhor atenção à saúde e promove melhores resultados no cuidado do paciente. Então, esse eu acho que é um elemento chave, por isso que a colaboração tem aparecido tanto, e a formação, a educação interprofissional busca justamente desenvolver competências e construir uma cultura de colaboração nas práticas de saúde, né? Nas práticas de atenção à saúde. Eu reconhecer que, se eu fizer com o colega de forma mais integrada, o resultado para o paciente é melhor. E esse é o grande elemento, isso é chave.
né? À medida que os profissionais percebem isso, eles realmente estão mais mobilizados para desenvolver, então, ali o cuidado de forma mais integrada. De novo, isso não é automático, não é mandatário, não basta ter a instituição ter uma missão, isso estar escrito, é importante estar escrito, mas é preciso que os estudantes desenvolvam essa compreensão e essas habilidades. Uma outra coisa interessante que a Damu chama atenção é que mesmo reconhecendo essa situação em que, se trabalharmos juntos, chegamos a resultados melhores, os profissionais mantêm os seus interesses e querem preservar algum grau de autonomia profissional. Então, isso também é muito importante. Como eu disse, a educação interprofissional, ela não vai substituir a educação uniprofissional. Assim como a colaboração não vai substituir por inteiro a autonomia, porque a autonomia da profissional é muito importante, inclusive, para a qualidade da prática. Os profissionais, cada um na sua expertise, tem que fazer a sua avaliação, enfim, e ter autonomia para implementar, enfim, o cuidado, como entendem que é melhor para o paciente, mas, ao mesmo tempo, reconhecer que isto é relativo e que precisa ser feito integrado com os demais. Então, esse é um diagrama aqui, uma imagem, um pouco para a gente fazer essa síntese, né? Tem um autor que a gente gosta muito, Scott Reeves, que é uma pessoa que, enfim, que trabalha muito esse tema. Ele tem um livro de 2010, mas depois tem várias outras publicações que vai mostrando isso. Então, existem várias formas de trabalho, de práticas interprofissionais. A central, a nuclear, então, são as equipes, e depois vem a colaboração em outras esferas maiores, entre equipes, entre serviços, em rede. Né? Então, essa é a ideia que a gente está trazendo. Bom, para trabalhar dessa forma aqui, então, em equipe e colaborativo em rede, né? Trabalho em rede é bastante complexo. Os estudantes dos cursos da área da saúde e também na educação continuada, na educação permanente, na formação em pós-graduação, quer dizer, a educação interprofissional, ela está presente tanto na formação, na graduação, como na pós-graduação e na educação permanente, educação continuada. Ela é fundamental, né? Nós não vamos mudar essas práticas que continuam tão fragmentadas, tão segmentadas, se nós não introduzirmos em alguma medida elementos da educação interprofissional. Eu gostaria depois de ouvir a experiência de vocês, mas é fundamental a gente fazer isso, e nós estamos, enfim, tem um chamado geral aí para fazer isso. Como eu já disse, a questão aqui, a proposta é o que é a educação interprofissional? É promover um aprendizado que permita que os estudantes desenvolvam competências para o trabalho em equipe e para a prática colaborativa interprofissional. Isso deve permear o aprendizado de cada uma das áreas, porque o que ocorre é que cada uma das áreas tem crescentemente mais conhecimentos e tecnologias, né? E então as grades dos cursos de graduação são grades muito pesadas e os estudantes têm tarefas enormes e difíceis para desenvolver e se apropriar do conhecimento da sua respectiva área. Mas, ao mesmo tempo, ele tem outros elementos que precisa desenvolver, e uma das abordagens que permite isso é justamente a abordagem da educação interprofissional, que está centrada, então, nessa ideia que está aqui em vermelho, né, que é o aprendizado compartilhado. Existe, enfim, uma distinção que se faz entre educação uniprofissional, que é o predominante, educação interprofissional, que é isso que estamos falando, e educação multiprofissional, que ocorre bastante, né? Que são estudantes de diferentes áreas na mesma sala assistindo a mesma aula. Então, isso é interessante, porque há um campo comum, né? O campo da saúde é composto por
núcleos de saberes muito importantes de cada uma das áreas de conhecimento, das práticas profissionais, mas há muitos elementos comuns. E isso é chamado de educação multiprofissional, quer dizer, vamos todos para a mesma sala aprender todos a mesma coisa. A mesma coisa não, que nunca se aprende a mesma coisa, cada um se apropria, né, da experiência de aprendizado de uma forma. Mas o elemento que é destacado no que se chama de educação interprofissional é de que os estudantes ou os profissionais, numa experiência, então, de educação permanente, aprendam de forma interativa e compartilhada com um profissional ou com um estudante de outra área. E isso é muito interessante, né? Quem tem essas experiências a contar realmente tem relatos e há registros muito interessantes, porque os estudantes aprendem. Quando eles desenvolvem uma atividade com os estudantes, né? Então, os estudantes da medicina, com a enfermagem, com a farmácia, com o odonto, quando eles desenvolvem, aqui nós temos na universidade, assim como em várias outras, muitas experiências de extensão. E a extensão reúne, muitas vezes, os estudantes das diferentes áreas. E é muito potente, é muito rico, como os estudantes aprendem com um colega da outra área e realmente incorporam isso, né? E passam a ter isso que se falou da clareza dos papéis. Bom, então eu sei que o farmacêutico, né, faz tal coisa, eu sei que o fisioterapeuta, a atuação dele é tal, a fonoaudióloga. Então, é muito interessante, esse é o elemento central, né? Não é ficar na mesma sala assistindo a mesma aula, mas aprender de forma compartilhada e juntos. Então, existem algumas definições, eu não sei o quanto vocês já têm contato com essa discussão de educação interprofissional. Aí eu não sei, mas eu trouxe para vocês duas definições que são as mais comuns, as mais utilizadas, né? Uma delas é justamente do Scott Reeves, que é, então, a educação interprofissional definida como qualquer intervenção educativa nas quais membros de mais de uma profissão de saúde aprendem juntos, de forma interativa, com o explícito propósito de melhorar a colaboração interprofissional para melhorar a saúde e bem-estar dos pacientes. Aqui tem um elemento importante, que é essa questão do explícito propósito, que a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou falar da questão da intencionalidade. Para ser educação interprofissional, tem que ter a intencionalidade de que os estudantes aprendam juntos com colegas de diferentes áreas. Tem que estar explicitamente colocado esse objetivo, essa finalidade, né? E, lógico, não é só colocar com um propósito explícito, mas depois utilizar, lógico, estratégias e desenvolver a atividade de uma forma que isso, de fato, possa permitir esse desenvolvimento dessas competências. Uma outra definição muito utilizada é justamente do documento da OMS de 2002, ele foi traduzido para o português, existe o documento foi traduzido para o português pela Organização Pan-Americana da Saúde, então tem uma versão disponível, chama-se Marco para Ação em Educação Interprofissional e Prática Interprofissional, e a concepção de educação interprofissional que consta ali é que ocorre educação interprofissional quando os estudantes, alunos ou membros de duas ou mais profissões aprendem sobre os outros, com os outros e entre si, para possibilitar a colaboração eficaz e melhorar os resultados da atenção. Essa definição utilizada pela OMS nesse relatório de 2010, ela está inspirada na definição original do CAIP, do Centro de Educação e Prática Interprofissional do National Health Service, que é o sistema de saúde inglês,
que desde 85 vem desenvolvendo, enfim, tem uma prática muito forte no campo aí na área de educação e prática interprofissional. E essa definição original do CAIF é que traz essa ideia, então, dos estudantes e profissionais de diferentes áreas, quando eles aprendem sobre os outros, aprendem com os outros e entre si, para desenvolver competências colaborativas, tendo em vista melhorar os resultados da atenção, nessa perspectiva de que eu colaboro não porque eu sou legal, mas porque eu percebo que vai ser bom para o paciente, né? E isso é que mobiliza as pessoas a colaborar. Então, é a educação interprofissional, né? Então, aqui tem elementos importantes, porque o aprender sobre os outros é justamente o reconhecimento do que fazem as outras áreas. O que são essas outras profissões? Porque nós tendemos a ter uma visão muito estereotipada das outras profissões. Isso não é nenhum defeito, nenhum crime, isso é assim. Nós temos visões extremamente estereotipadas e reiteramos e reproduzimos essas visões estereotipadas. Por isso que é importante aprender sobre o outro. O que faz o outro? Então, o médico não é alguém que prescreve remédios. Isso é uma visão muito reducionista do médico. O médico não é alguém que prescreve remédio. O médico é mais do que isso, né? E a enfermeira também não é alguém que dá injeção e dá remédios, que administra remédios. Ela faz mais do que isso, né? O psicólogo não é alguém que dá conselhos. Enfim, estou usando aqui os estereótipos, mas mas de fato é incrível como a gente trabalha. E o estereótipo, na verdade, ele é um elemento que desqualifica o outro. Porque o estereótipo ele é esse reducionismo total, né? Reduz e constrói ali uma imagem que, na verdade, por ser tão reducionista, desqualifica. Então, a questão de aprender com os outros é muito importante por isso. Quer dizer, eu preciso saber para além dos estereótipos e preconceitos e reconhecer o que o outro faz, até porque reconhecendo o que a outra área produz no cuidado, na atenção à saúde, eu posso integrar o que o colega faz, o que o colega da fonoaudiologia faz com o que eu faço. Isso eu não sei, isso aqui eu não consigo lidar, não entendi bem. Mas o colega da fonoaudiologia saberá melhor, eu vou conversar com ele, eu vou encaminhar, eu vou chamá-lo. Enfim, então a questão de aprender sobre os outros é bastante importante. Assim como é importante aprender com, né? E aprender entre si, aprender juntos, né? Esses são elementos muito importantes. Então, para desenvolver a educação interprofissional, nós temos, então, que adotar estratégias, né, também metodológicas, que assegurem essa integração. Então, não basta estarmos todos mobilizados por esse interesse, reconhecer que é importante introduzir elementos da educação interprofissional na formação em saúde, na educação permanente dos profissionais, mas é preciso efetivamente, então, adotar estratégias de ensino, estratégias metodológicas que assegurem esse aprendizado entre e sobre os outros, né? Para o desenvolvimento disso que a gente está chamando de competências colaborativas. E que eu vou daqui a pouquinho me deter um pouquinho, vou falar um pouquinho mais o que eu estou chamando de competências colaborativas aqui. Não eu, Marina, mas o que a literatura sobre o tema tem trazido, né? Então, os pressupostos E outro elemento, primeiro, reconhecer isso. Então, queremos promover que os estudantes aprendam entre eles e sobre os outros e com uns com os outros. Em alguma medida, lógico que eles terão que aprender, como eu já falei, da sua própria área, mas em alguma medida aprendam sobre os outros. Para isso, vamos usar, então, estratégias de formação, estratégias de ensino e de avaliação que sejam condizentes com esse aprendizado interativo compartilhado. Outro elemento importante para introduzir a educação interprofissional é que é preciso, como eu disse, que haja esta intencionalidade. A intencionalidade é central, porque não basta estar nos programas pedagógicos,
nas emendas das disciplinas, né? É preciso que esteja claro, né? Realmente o estudante tem que aprender a desenvolver competências para comunicação interprofissional, por exemplo, que são uma das competências, né? Porque nós, no campo da saúde, aprendemos bastante sobre comunicação, sobretudo comunicação com os pacientes, que é fundamental. O elemento central da atenção à saúde, da prática profissional, de qualquer área, é um momento sagrado de encontro com o paciente, que às vezes pode ser muito rápido, mas ele é decisivo, né? Decisivo. O encontro com aquela outra pessoa é o momento em que nós vamos, então, compartilhar como eu avaliei, o que eu vi, etc. Então, nós aprendemos bastante, não o suficiente, às vezes, há problemas sérios também de comunicação dos profissionais de saúde com os pacientes, mas isso está mais consolidado. Mas o aprendizado da comunicação entre as diferentes áreas, isto é por acaso, é senso comum. Lógico, todos nós sabemos nos comunicar e nos comunicamos. Mas é muito difícil, às vezes, justamente, se eu não souber e não tiver uma experiência de troca com a outra área, é difícil perguntar, é difícil interrogar, é difícil questionar. Eu não conheço como é mesmo a abordagem, a fonoaudióloga faz exatamente o quê? Não entendi o que ela faz com linguagem. Não? Se eu não sei minimamente o que o outro faz e não tenho uma experiência de troca, né? Então é preciso desenvolver essas competências. Então, duas competências centrais são comunicação interprofissional e atenção centrada no paciente, que é um tema que vai muito além da educação interprofissional. Toda a reforma dos sistemas de saúde tem trazido muito essa necessidade da atenção centrada no paciente. Isso é discutido também desde os anos 60. Aliás, estou dizendo aqui coisas que há muitas décadas se vem discutindo, mas existe nesse momento uma retomada. A atenção centrada no paciente é tida como uma competência central para a educação interprofissional, porque há um entendimento e uma aposta que, se nós estamos orientados para as necessidades do paciente, os conflitos e as divergências e os atritos entre as áreas serão menores. Eles importam menos. Importa menos se isto é do médico, isto é da enfermeira. Importa, assim, o que o paciente precisa. A pergunta central é esta. O que o paciente, agora, no momento da pandemia, nas unidades de terapia intensiva, o que o paciente precisa? Essa é a pergunta central e é em torno dessa pergunta que nós vamos organizar as ações de saúde ali e o cuidado. Né? Então, essa intencionalidade tem que estar presente, por isso que a atenção centrada vem sendo reconhecida como uma competência interprofissional, para a prática interprofissional, e que tem que ser desenvolvida na educação interprofissional. Quer dizer, o foco não está nas diferenças e divergências entre as áreas, mas o foco está nas necessidades do paciente. E isso, então, a importância dessa intencionalidade na atividade ali que se desenvolve de educação interprofissional para a escolha de conteúdos, dos métodos de ensino, da avaliação. Né? E uma terceira coisa que eu já falei, mas vou repetir, é esse reconhecimento de que interprofissionalidade não vai se sobrepor à formação específica, especializada das áreas e das profissões. O contrário, né? A educação interprofissional, ela vem agregar, ela traz um elemento, né? Uma perspectiva que vai ser complementar a essa formação especializada. E, para isso, é interessante uma proposta do Yud Bar, que é a pessoa que durante muito tempo montou e coordenou o CAIP lá no National Health Service, e é uma pessoa muito interessante, um dos grandes contribuidores, grandes pensadores dessa abordagem da educação interprofissional, e ele faz, então, esse debate, já desde 98, ele vem trazendo essa ideia de que dessa composição entre as competências que são específicas
ele chama de complementares, competências comuns e colaborativas. Então, trabalhar com essa ideia, né? Os estudantes vão desenvolver, sobretudo, competências individuais, profissionais e complementares, mas há um conjunto de competências que são comuns. Por exemplo, de novo, a pandemia do Covid, lavar as mãos. Lavar as mãos é uma coisa tão simples, né? E tão fundamental para a saúde, para a qualidade da atenção na saúde, tanto nos hospitais como na atenção básica. Enfim, acolhimento dos pacientes e familiares que chegam. Há um conjunto de competências que são comuns. E existe, então, isso que está se chamando, que ele, então, aqui é uma imagem, isso é um figurado, né? Na realidade, todas essas coisas estão profundamente entrelaçadas, mas há um conjunto de competências que se chamam, então, de colaborativas, que devem ser desenvolvidas, dentre as quais o grande destaque é para a comunicação interprofissional e atenção centrada no paciente, mas também existe um documento canadense muito interessante sobre competências colaborativas, que é também de 2010, e assim como há no Canadá, há um centro, né, de educação e prática interprofissional também muito interessante. Eles vêm trabalhando com isso desde os anos 90, de forma muito consistente, todas as universidades canadenses. Assim como nos Estados Unidos, eles também têm um centro de educação e prática interprofissional na Universidade de Minnesota. Então, os dois centros têm propostas de frameworks, né, de marcos para as competências colaborativas, e que estão em torno, aí o documento canadense me parece muito interessante, o americano também mas também o americano se construiu a partir da experiência canadense. Então, são 6 competências colaborativas, né? As 2 centrais, que são comunicação interprofissional, atenção centrada no paciente, mas também os estudantes precisam desenvolver habilidades, conhecimentos e valores, atitudes relacionados ao conhecimento e reconhecimento das demais áreas e da clarificação dos papéis, o que cada um faz. Isso é muito importante. Isso, inclusive, a avaliação de qualidade dos serviços de saúde passam pela clareza ali de todas, tem que ter tudo descrito, o que se faz, quem faz, como faz. Isso está lá nas Joint Commission for Accreditation, mas é muito importante para o trabalho conjunto que tenhamos essa clareza de qual é o papel de cada um, o que cada um faz. Lógico que, de novo, não adianta ter um documento elaborado para o Brasil todo, que cada serviço tem uma realidade, cada região uma realidade. Então, são os próprios serviços, são as equipes que vão construindo, por isso que se fala em identidade de equipe, em objetivos comuns, que as equipes é que vão definindo ali o que é o que é o papel de cada um ali naquela equipe, né? Mas isso é uma competência importante. O funcionamento do trabalho em equipe, então os estudantes precisam aprender, de novo, o trabalho em equipe não é só colocar todo mundo junto na mesma enfermaria, atender os mesmos pacientes, não, é como eu disse antes, é mais do que isso, então desenvolver competências para isso, assim como a competência de liderança colaborativa daqui. Liderança é uma competência que a gente usa menos no campo da saúde no Brasil, a gente usa mais a ideia da gestão clínica, da gestão de equipes, mas a liderança, enfim, ela tem que ser compartilhada, situacional, ela não é centrada, fixa em alguém que é o soberano do grupo, mas ela deve fluir a depender das situações. Então, também é importante que os estudantes aprendam, né, e tenham experiência de que a liderança é fluida, é situacional, é também a depender das necessidades do paciente, né? E quem está no lugar de liderança ou de coordenação, ter essa postura colaborativa, promover que as pessoas trabalhem de forma colaborativa, né? Às vezes é justamente o gestor e o líder que promove, né, dificuldades de entendimento da equipe, e é incrível, isso ocorre,
se espera que o gestor e o líder façam o contrário, promova que as pessoas se entendam, né? Porque isso vai melhorar o atendimento. E a sexta competência é a gestão de conflitos, né? Também, então, estudantes precisam aprender, os conflitos existem, as diferenças existem, e não são ruins, precisam ser reconhecidas e manejadas de alguma forma, né? Então, também o manejo de conflitos interprofissionais é importante desenvolver competências nessa esfera, né? E deixa eu ver aqui se eu já vou terminando, já. Tem um outro elemento importante que eu queria trazer, a gente não vai aprofundar, porque nós já avançamos bastante no tempo, que esse também é um debate que se faz no campo da educação interprofissional, que é reconhecer os determinantes, quer dizer, o que muitas vezes se reconhecem potencialidades, facilitadores, e se reconhecem barreiras. E tanto potencialidades, facilitadores, como barreiras, elas estão em diferentes contextos. Então, tem alguns autores que trabalham com essa ideia dos contextos, né, e dos determinantes macro, meso e micro. Quer dizer, há determinantes macros, como as políticas, por exemplo, as políticas de educação, de ensino, a regulação profissional. Regulação profissional é extremamente separatista, né? Cada área tem o seu campo de regulação e de novo, a pandemia agora, por exemplo, está chamando, né, as diferentes áreas para trabalharem juntos. Inclusive, eu participei de um debate essa semana, acho que foi muito interessante, que estava o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, uma pessoa muito jovem, muito interessante, ele contando da experiência que eles estão tendo de trabalhar, então, o Sindicato dos Enfermeiros e dos fisioterapeutas, e as várias entidades ali representativas estão trabalhando juntos para tentar enfrentar o grande desafio das condições de saúde, das condições de trabalho, né? Que um dos problemas que emergiram, né, nessa pandemia, emergiram os profissionais como um elemento crítico fundamental para a atenção à saúde, que no cotidiano e em tempos de suposta normalidade parece que desaparecem, e ao mesmo tempo emergiu um grande problema das condições de trabalho, né? Não existe equipamento de proteção. Tudo isso está no plano da macro, no plano da regulação, das políticas de saúde, das políticas de educação. Há um outro plano que é o meso, que é o organizacional, cada uma das instituições. E há o micro, que é o micro, que é o universo aí das interações, né? Tem um pequeno aí participando, muito fofo. Bom, eu vou, deixa-me ver aqui, vou finalizando, mas como eu disse, para ter educação interprofissional é muito importante que a gente, além da intencionalidade clara, da clareza de onde queremos chegar, queremos com essa atividade, porque a educação interprofissional pode ser uma atividade de um dia, pode ser uma atividade de uma manhã, pode ser, enfim, nós temos no Brasil, por exemplo, experiências na Unifesp da Baixada Santista, foi construído lá um campus, né, desde 2006, tem 6 cursos da saúde que são ministrados baseados na concepção de educação interprofissional. Então, é uma experiência muito interessante, que é todo um currículo de 6 cursos que foi montado e vem funcionando e com bastante sucesso e com dificuldades também, como nós todos temos, todos os campos têm. Mas, então, existe ali todo um campus com um currículo apoiado nessa concepção da educação interprofissional. E existem, por exemplo, nós aqui na USP temos várias atividades de extensão, ou disciplinas que são optativas e também utilizam a abordagem da educação interprofissional e promovem a educação interprofissional. Então, a educação interprofissional, ela entra em cena de diferentes maneiras. Não precisamos mudar o currículo inteiro, nós precisamos introduzir algumas atividades, às vezes, né? Mas, com certeza, essas atividades, então, terão que ser introduzidas com uma intencionalidade muito clara, definidas competências que se quer,
promover, desenvolver, construir, né? Quer dizer, permitir que os estudantes se apropriem de uma experiência de aprendizado que depois eles mobilizarão no momento que precisam, né? Essa ideia das competências é o aprendizado que permite uma apropriação do estudante que depois, frente a determinadas situações, ele reconhece como necessário e mobiliza aquelas competências para colocar em ação, né? Então, é uma concepção muito dinâmica, né? De competência que nós estamos, enfim, propondo aqui, e requer, sem dúvidas, estratégias propícias para esse aprendizado. Vocês estavam falando no início, Patrícia estava falando do portfólio como uma estratégia de avaliação aí que vocês estão utilizando nesse curso. Então, o portfólio é uma estratégia de avaliação, daí não é de ensino, mas é também de ensino, né? Mas de ensino e avaliação. Eu nem coloquei o portfólio aqui, mas é importantíssimo porque é dinâmico, quer dizer, a pessoa que está participando do processo de aprendizado, ele registra a sua experiência, compartilha com os tutores, compartilha com colegas, e isso vai construindo uma história, uma narrativa ali que permite acompanhar o aprendizado, né? Então, essas estratégias é que são fundamentais, é preciso pensar nelas, né? Quer dizer, aprendizado baseado em problemas, aprendizado baseado em equipes, baseado em projetos, o aprendizado prático, né? A experiência da educação interprofissional mostra que o momento principal de aprendizado interprofissional é na prática, é quando os estudantes vão para a unidade básica, vão para a enfermaria, ali eles vão ter a experiência do outro trabalhando junto e fazendo junto, isso é fundamental, estudos de casos, simulação, enfim, o ensino mediado por computador. Então, aqui está todo um conjunto, vocês vão, com certeza, discutir, aprender nesse curso sobre isso. Aqui tem não vou me deter, mas tem alguns autores, né, o próprio Yudbar e o Scott Reeves retomaram, né, a proposta de avaliação do Kirkpatrick, dos 4 níveis lá de avaliação, e trabalharam pensando, então, uma proposta de avaliação e de resultados para a educação interprofissional, que vai desde uma avaliação mais simples de reação, quer dizer, como foi a experiência, né, a avaliação de segundo nível, que é do aprendizado, né, individual, né, mais modificação de atitudes e percepção, até o aprendizado, a modificação do conhecimento, depois o nível 3, que é quanto o estudante poderia levar isso para a sua prática, transferir esse aprendizado para as práticas, e o quanto se poderia, aqui o nível 4, transferir esse aprendizado interprofissional para a organização, os serviços, né? E não só a prática de cada um, o comportamento de cada um, mas o aprendizado da própria organização e do serviço. Não vou me deter, mas essa é uma discussão interessante. As diferentes modalidades, então, de avaliação, né? Que é a reação, como eu disse, dos participantes, a retenção de conhecimento, existem ferramentas que podem ser usadas para medir, as escalas que medem educação interprofissional, prática interprofissional, elas ainda têm muitas limitações, porque uma boa ferramenta de medida é construída a partir de um referencial teórico sólido. E como nós não temos ainda um consenso exato, né, o que é educação interprofissional, o que é aprendizado compartilhado, o que é prática interprofissional, há esses instrumentos que existem, alguns interessantes, alguns mais que outros, mas eles ainda têm muitas limitações, há todo um debate em torno disso, mas há instrumentos disponíveis, o exame clínico estruturado, o objetivo da equipe, né, avaliar, né, o estudante na prática, ali, quando ele desenvolve a atividade,
E uma coisa importante aqui, a tensão na educação interprofissional é conseguir exigências institucionais de avaliação por profissional na mesma área. Essa é uma questão interessante porque uma das experiências de educação de mais sucesso na educação interprofissional do Brasil é o PET. O Milton, inclusive, foi secretário, né, esteve na coordenação, na secretaria da gestão do trabalho e educação no Ministério da Saúde e na época também deu apoio à continuação dos PETs. Eu acho que já existia, não sei se foi introduzido na época do Milton, mas eu sei que Milton estava lá e deu muito apoio para essa. E o PET tem mostrado que ele tem uma força enorme para promover esse aprendizado compartilhado, porque ele estimula que os estudantes vão, só que é uma atividade optativa. O estudante vai precocemente para a atenção básica e ele vai ter experiência de observar, de ver as equipes trabalhando juntas e de participar desse trabalho das equipes. Então, o PET tem realmente mostrado como uma experiência extremamente exitosa para o aprendizado de educação interprofissional. Mas, ao mesmo tempo, existe uma exigência aí do Ministério da Educação que as áreas precisam ser supervisionadas e avaliadas pelos profissionais das respectivas áreas. E este é um problema, porque o estudante de medicina pode estar acompanhando o trabalho de uma equipe e ele está com a enfermeira, com o agente comunitário. Não, mas ele só pode ser acompanhado e avaliado pelo médico. E vice-versa, a enfermeira está numa atividade que está sendo desenvolvida pelo médico, enfim. Então, aqui há problemas que são os problemas da regulação, né? Da regulação, seja da formação, seja das práticas. Mas isso são coisas que, à medida que vai se avançando, podem ser enfrentadas e vão sendo enfrentadas. Um outro problema muito sério é encontrar momentos comuns nas grades dos diferentes cursos. Isso também, no mundo inteiro, é uma das grandes questões, né? Ter espaços comuns. E aqui eu vou parar, porque já falei muito. Aqui tem toda uma discussão da efetividade, e tem várias publicações, eu vou deixar o slide, tem algumas revisões de literatura interessantes que trazem o debate do impacto que a educação interprofissional pode ter. Inclusive, no Brasil, existe algumas, aqui, Toásia, existem alguns estudos já sendo feitos por aqui para avaliar. Não há ainda, inclusive foram feitas avaliações na modalidade Cochrane, aqui em 2009, tem uma segunda em 2013, mas como são poucos estudos, né, com metodologias muito robustas de avaliação, não existem ainda resultados conclusivos, completamente conclusivos. Sim, a educação interprofissional faz diferença, inquestionável. Mas há literatura que mostra que sim, os estudantes desenvolvem habilidades, competências, aprendem com a experiência interprofissional. Então, isso é interessante para quem se interessar, né? Quem quiser buscar. E aqui é o que a gente vem fazendo no Brasil, mas eu não vou falar sobre isso, se vocês tiverem interesse. Então, desde o debate começou no Brasil em torno da meados dos anos 2000 e desde então a gente vem tendo aí várias iniciativas que vão nessa direção e é isso. Muito obrigada.